Tudo é uma questão de balanço, né? A nutrição ela é muito um equilíbrio que a gente tenta buscar ali. Para a gente começar a nossa conversa aí, conta um pouco para a gente, né, sobre a Corbion, né, e também o seu trabalho, o que você tem feito aí ao longo desses anos aí na empresa. Obrigada, professor Ricardo. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, né? Um dos destaques que a gente tem nessa indústria hoje de pet food. Eu agradeço pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema, que realmente tem cada vez mais despertado curiosidade, né, do time aqui, de P&D, de desenvolvimento de produtos, né, e dos próprios consumidores, a gente vê bastante. Exato. E aqui na Corbion, como você comentou, né, eu estou como gerente comercial aqui da América Latina, e com também o grande desafio, né, de promover alguns produtos aqui na Corbion em relação à nutrição animal. E o slogan, né, que a gente tem aqui na Corbion é preservar o que importa. E essa preservação tanto, né, dos alimentos, da preservação das rações, quanto do nosso planeta, né? Então, esse é o slogan que a gente tem, e é bem nessa direção que vai esse produto que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, né, que é uma fonte de ômega 3, que é uma biomassa de microalga. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Legal, Eliette. A gente sabe que a Corbion trabalha com uma gama de produtos aí muito grande, né? Mas o nosso foco hoje realmente aí é o ômega 3. Quem sabe a gente tenha oportunidades aí futuramente de falar de outros assuntos, né? Com certeza. Para a gente começar aí, né, a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre os ácidos graxos ômega 3, tá? E se você puder dar uma definição para a gente, o que eles são, né, e por que eles são recomendados aí para cães e gatos, para a gente dar início aí à nossa conversa apenas. Sim, já deve ser bem conhecido, né, do maioria do pessoal que escuta a gente aqui, mas ácidos graxos ômega 3 são ácidos graxos essenciais, né, de cadeia longa, que tem aí pelo menos 18 átomos de carbono, com algumas ligações duplas que causam insaturação. Então eles são considerados os PUFAs, né, os ácidos graxos poliinsaturados. E é curioso como, né, que se deu o início dos estudos com esse ingrediente, né? Então, foram alguns cientistas ali vendo uma população de esquimó que tinha um índice baixíssimo de doença cardiovascular e tentou entender qual a relação da nutrição deles com esses índices, né? E aí viram que a base da nutrição deles eram peixes marinhos, mamíferos marinhos, e que nesses animais a gente tem uma concentração de ômega 3 muito alta. E aí depois, na década de 90, mais ou menos, se iniciaram ali os estudos focados em animais de companhia, né, propriamente cães e gatos. E é importante a gente lembrar que existem diferentes tipos de ômega 3, né? Então, quando a gente fala de ômega 3, a gente fala de uma família de ácidos graxos, mas a gente tem alguns componentes que são diferenciados, né, dentro dessa família. E aí, né, lembrando desse estudo que foi feito lá na década de 70, o principal influenciador desses benefícios, né, para ter esses índices tão baixos nessas doenças dessa população de esquimó, era justamente o DH e o EPA, que são dois, né, dos ácidos graxos aí, dos ômega 3 que a gente tem disponíveis, né, na nutrição. E aí a gente tem outros tipos também, né? A gente tem que lembrar que a gente encontra muitos tipos de ômega 3 dentro de alguns compostos vegetais. Então a gente tem óleo de canola, óleo de soja, chia, né? Outros alimentos aí que tem esse tipo de ácidos graxos, né? Mas aí esses alimentos têm um outro tipo de ácido graxo que também tem uma importância muito grande na nutrição, mas que não está relacionada a essas funções, né, de melhoria de saúde cardiovascular e tudo mais que a gente vai discutir aqui ainda. Então, essas fontes de óleo vegetal
elas têm outro nome, né? O ômega 3 que faz parte desses compostos são o alfa-linolênico, ou seja, o ALA, né? Então, apesar da sua importância também na nutrição, é um tipo de ácido graxo que não tem tanto impacto como o EPA e o DHA nessas ações anti-inflamatórias, melhoria de saúde neural, desenvolvimento cerebral, cognitivo e tudo mais, né? Então, é um outro tipo de ácido. Né, Eliette, a história do ácido graxo ômega 3, né, como você mesma disse, né, ele já começou com a funcionalidade, né? Então, assim, descobriu que os esquimós tinham algo diferente e que aí, então, foi justamente no benefício dele, né? E para PET isso não é diferente, né? A gente vê que muito da utilização hoje, né, em pet food, ela tem a ver aí justamente com a funcionalidade, né? Mas é um pouco diferente. Na nutrição animal, geralmente a gente fala em exigência, né? Recomendações, exigência, né? Onde entra aí os ômega 6 aí, né, na história, né? E a gente tem recomendações, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente se toda a fase da vida do cão e do gato ele é recomendado e como que é feita essa recomendação, se ela é diferente aí nas fases da vida. Tá? Sim, tudo é uma questão de balanço, né? A nutrição ela é muito um equilíbrio que a gente tenta buscar ali. Então tem sim algumas recomendações dos principais guias nutricionais, né, que a gente usa como referência na indústria, que é o NCR, AFCO, PEDIAF. Então esses guias sim fazem, né, as recomendações. E a gente vê que existem diferentes recomendações para diferentes etapas de vida, justamente para a gente otimizar esse benefício que o ingrediente traz, né? Então, ali para a fase de gestação, né? Vamos começar na gestação, lactação e fase de filhotes, a gente tem uma recomendação mais alta desse ingrediente, né? Uma recomendação que justamente visa, né, tanto a recuperação ali da mãe, desses filhotes, quanto dos próprios filhotes, porque o EPA e o DHA têm uma função muito importante no desenvolvimento cerebral, cognitivo, aprendizado, e até legal a gente lembrar, tem um estudo que foi feito na Universidade da Flórida, com a inclusão de 3 níveis diferentes de DHA para filhotes, e aí separaram esses 3 grupos, né, um com baixa inclusão, média e alta inclusão, e depois colocaram esses filhotes em um desafio de labirinto, né, para eles resolverem ali, para conseguirem sair desse desafio. E o curioso foi que justamente o grupo que recebeu a dosagem maior, né, de concentração de DHA, no caso, foi o que conseguiu resolver esse desafio com maior facilidade. Então, isso mostra como esse ingrediente está realmente relacionado à aprendizagem, né, à cognição dos filhotes. Por isso que nessa fase a gente tem uma recomendação geralmente um pouquinho mais alta, né, do que as outras fases, mas tão importante quanto as outras fases também é manter, né, então após o momento que ele passa ali para a fase de adulto, a gente precisa fazer a manutenção, né, e a prevenção de algumas doenças, então é importante continuar a suplementação, e aí à medida que esses animais vão envelhecendo, torna-se de novo um pouco mais crítica, né, vamos dizer assim, essa suplementação, pela necessidade da manutenção das funções vitais, garantir, né, e prolongar a vida desses animais de uma forma de um bem-estar, né, proporcionando um bem-estar e uma longevidade maior, porque é o que a gente deseja no final. E esses componentes, né, eles podem ajudar muito em algumas prevenções de doenças cardíacas, renais, diabetes, artrite, artrose, que são geralmente essas doenças que vêm, né, que aparecem com maior frequência em idosos. Então, é importante, sim, e é recomendado também uma dosagem um pouquinho mais elevada aí nessa fase também de idosos, né? Então, a gente tem, sim, essas recomendações.